seguindo a nossa série de vídeos sobre distrato imobiliário. Hoje a gente vai falar sobre o distrato imobiliário em 2020. O que aconteceu lá atrás? Como foi o desenrolar dessa lei nova, novíssima, né? Tem um ano que ela começou a ter a sua eficácia, né? Então a gente vai falar um pouquinho. O que essa lei exatamente trouxe de melhoria? Quais foram os efeitos no mercado imobiliário ante a aplicação dessa lei? Tudo isso depois da vinheta. Fica aqui comigo. Fala, doutor, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos falar aí um pouquinho dessa lei que veio aí em 2019, começou a valer em 2019, a lei é do final de 2018, dia 28 de dezembro, 27 de dezembro de 2018, mas ela já trouxe algumas mudanças significativas aí, pelo menos aqui a gente conseguiu enxergar que algumas construtoras até nos procuraram para fazer acordo, né? Coisa que antes era até uma coisa assim meio sombria, era muito difícil, incomum. Eu vou deixar com o doutor aí para falar um pouquinho sobre o desenrolar da lei do distrato no ano de 2019 e agora também 2020, aí, qual é a previsão para esse ano aí de 2020? Certo. A lei do distrato, como eu já falei aqui várias vezes, né, ela veio para tentar uniformizar o entendimento referente às devoluções, sobre o percentual de quanto se devolveria ao comprador, né? A gente tinha aí um grande limbo, né? Porque as jurisprudências, né, as decisões reiteradas dos juízes sobre o tema, antes da lei do distrato, elas divergiam, elas caminhavam entre uma devolução de 10% a 20%. Bom, na verdade, quando a gente fala de lei do distrato, né, essa lei ela veio, como eu já disse em vários vídeos, para uniformizar os percentuais de retenção, né? Sim. Quanto que a construtora poderia reter caso o comprador desistisse da compra, ou quanto a construtora teria que devolver caso o erro fosse dela, né? Antes da vigência dessa lei, antes do surgimento dessa lei, a gente vivia num grande limbo, porque os julgadores eles entendiam que a construtora ela podia reter de 10% a 20% do valor pago, né? E por que a gente tinha aí esse grande embate no judiciário? Porque normalmente quando um comprador queria desistir do negócio, e até contextualizando a lei do distrato, ela veio numa época que a gente estava com uma grande crise imobiliária, né? Muitas pessoas desistindo dos seus imóveis, e aí as construtoras, para se defender, passaram a fazer o quê? Fazer contratos abusivos, leoninos, com cláusulas excessivamente onerosas, excessivamente caras ao consumidor. Como assim? Não era incomum a gente esbarrar aqui com cláusulas em que, caso o consumidor desistisse, ele perdia 100% do que pagou, 90% do que ele pagou, ou ele tinha que pagar 20% do valor do imóvel, para poder desistir. Sendo que ele não tinha nem integralizado o pagamento de 10% desse imóvel, 5% desse imóvel. Então, assim, isso aí era muito comum. E aí as pessoas entravam na justiça. E a justiça, os tribunais, eles não. O correto a ser retido pela construtora, né, é de 10% a 20%. Então, ou seja, o comprador ele recebia de volta de 90% a 80%. Alguns tribunais davam menos, alguns tribunais davam um pouco mais, em decisões raras. A gente já teve decisões de devolução, né, de 92%, enfim. Sim. Mas é uma coisa rara, era uma coisa fora da curva. E a lei do distrato veio inicialmente aí de um esforço das construtoras, né, para tentar regulamentar isso aí, tentar, na verdade, apaziguar essa situação.
E aí ela foi exatamente isso que ela fez, né? Ela estipulou que a retenção máxima deveria ser de 25%, e quando a gente falasse de patrimônio de afetação, que é quando o construtor reserva ali aquele patrimônio, protege para que aquela construção tenha fim, né, e registre isso em cartório, a retenção de 50%. Então parece-se aí que a situação acabou se resolvendo, né? A maioria dos juízes e dos tribunais, dos desembargadores, tem seguido a lei do distrato, né? Tem aplicado aí esses percentuais. A gente tem tido aí algumas decisões... De 25% e 50%. De 25% e 50%. A gente tem tido algumas decisões de alguns juízes que eles entendem até que 50% seria inválido, porque no seu artigo, na letra da lei, o artigo fala que a retenção máxima será de 25%. Né? Com todo respeito, embora nós estejamos aqui sempre pelo consumidor, pelo comprador, eu entendo que essa interpretação ela se torna um pouco equivocada, porque se você tem um regime específico, que é o patrimônio de afetação, está claro... Basta ser do patrimônio de afetação. Já tem aquela circunstância específica. Então, hoje, você tem aí retenções de 25% a 50%. Sim. Né? Rodrigo, e as construtoras, como elas ficam nisso? Elas têm seguido a lei, não têm seguido? Olha, na grande maioria, né, um problema que a gente enfrenta muito é que toda construtora fala para o seu consumidor, para o seu comprador, que o imóvel dela é sob o regime de patrimônio de afetação. Quando não é. E aí, o que a gente acaba encontrando? Contratos que sempre querem reter 50%, sim, quando na verdade podem reter só 25%. Outra ilegalidade muito comum, às vezes a gente vê contratos até no percentual correto, retendo 25%, só que para pagar os 75%, eles querem pagar em 15 vezes, em 20 vezes, e isso também é vedado pela lei do distrato. O pagamento, seja o percentual que for, né, 25 ou 50, ele tem que ser à vista. Rodrigo, mas me ofereceram 60% e eu aceitei. É um direito do consumidor, sim, fazer um acordo, aceitar, né? É uma liberalidade aí entre o comprador e o vendedor. A gente tem até um vídeo aí que a gente fala fazer ou não acordo com a construtora, vou deixar aí no card também, que a gente fala um pouco sobre isso. Acho que é uma decisão realmente individual, tem que ser pensado, analisar ali todas as informações, ter ali um plano de voo do que vai ser feito para poder analisar se vai valer a pena ou não. E você falou aí sobre a lei do distrato, eu estava lembrando aqui que tentaram alguns doutrinadores, alguns juízes, magistrados, alguns políticos, né, tentaram implantar o pacto, como é que é? Era o Pacto Global. Pacto Global, que ao nosso ver aqui, a gente também já falou sobre ele, era pior, né? Na verdade, para o consumidor. Na verdade, ele acabou sendo uma fase inicial da lei do distrato. Degrau, vamos dizer assim. Um degrau. Ele tinha percentuais mais rígidos que prejudicavam o consumidor. Sim. Agora, deixa um pouquinho para cá. Agora, a gente sabe também que a lei ela não é perfeita, né? Faltaram ainda alguns ajustes, parece que já existem alguns projetos de lei complementares, sim, né? Mas num panorama geral, a gente tem assim, pelo menos, não sei se você vai concordar comigo, também você não é obrigado a concordar, mas eu acho que a gente tem um parecer positivo nesse 2019, entrando nesse 2020. Eu acho que isso também se deve à melhora que a gente está tendo. Hoje acho que eu li uma notícia que houve uma melhora no setor imobiliário de 4 pontos alguma coisa, enfim. Começa a dar áreas de... A gente observa, até você falando essas questões de melhora, as sentenças que a gente tem tido são todas de acordo com a lei do distrato. Sim. E muitas delas eram nas quais a construtora falava que estava sobre o regime do patrimônio de afetação, quando na realidade não estava. E os juízes foram favoráveis à nossa tese, ou seja, os nossos clientes que iriam aí perder 50%,
perderam apenas 25%. Sim. Né? A gente observa essa tendência nas sentenças, nos julgados, e esses julgados também têm trazido, eu pelo menos penso dessa forma, o reflexo que as construtoras procuram hoje em dia, como a gente até falou no outro vídeo, muito mais fazer acordo. A gente tem tido acordos pós-sentença, acordos antes da sentença, porque eles estão vendo que existe hoje um norte para onde isso vai caminhar. Há uma previsibilidade, Exato. Né? Antigamente não tinha. Então algumas empresas eles preferiam deixar Jogavam com a sorte para ver o que ia dar, né? Então hoje a gente tem uma previsibilidade. A previsibilidade é qual? Vou perder 25%. Então fica mais fácil para você fazer um acordo, né? Perfeito. Beleza. É isso, era para ser rápido esse vídeo, mas eu acho que deu aí uns 12 minutos. Mas que bom que você ficou aqui com a gente até agora. Espero que você esteja gostando dessa série sobre distrato imobiliário. Esse ano a gente ainda vai falar muito mais sobre isso. Vão ser 10 vídeos falando sobre distrato imobiliário. Tome distrato imobiliário, né? A gente vai falar bastante sobre isso para poder ajudar você que está nessa situação, não sabe se desiste, se não desiste. E espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos e continue aqui com a gente acompanhando essa série que está incrível. É isso e até o próximo vídeo. Até a próxima.